Olha, nós de volta aqui na nossa a Onda Evangélica. Eu tenho recebido dezenas e dezenas de congratulações, porque nós colocamos no ar a Onda Evangélica, esse podcast. Muita gente tem corrigido dizendo que não é podcast, não é podcast. Sim, quest porque é de interrogações, são de perguntas que nós fazemos. E nós vamos fazer muitas perguntas, principalmente nesse programa de hoje, porque eu vou chamar a atenção dos pastores, né, de pessoas que dirigem igrejas, organizações religiosas. E eu não estou falando só para pastores evangélicos. A onda é evangélica. Mas você pode entrar na onda também, não tem problema nenhum, sem medo de levar caixote. Sabe por quê? Porque aqui nós vamos ensinar para você coisas interessantíssimas. Eu tenho o privilégio hoje de estar recebendo aqui um amigo de muito tempo, de mais de 40 anos. Verdade. Fernando Carrasqueira, tudo bem com você? Tudo bem, Flávio, é um prazer estar de volta. Grandes jornadas nós já enfrentamos. É verdade. E estou à sua disposição e à disposição do seu público, do nosso público, para esclarecer coisas importantes. Doutor Fernando Carrasqueira, ele é um causídico muito famoso e conhecido aqui no Rio de Janeiro com a sua banca, que está ali no centro do Rio, na Avenida Presidente Vargas, 590, um andar, 17º andar. Quando o conheci, Fernando, eu me lembro que na TV Rio, Canal 13, Verdade. Começou um programa infantil com uma menina que queria ser a Xuxa. É verdade. Era minha sobrinha. Era a Roseli, né? Roseli, exatamente. Isso. Roseli, porque tinha uma loja de antiguidades. Sim. Enorme ali, no centro do Rio, que inclusive prestava serviço para as emissoras de televisão. É verdade. Ainda hoje até hoje, presta, né? Com móveis antigos. É verdade. Aluga imóveis para estúdio, novela, isso, etc. Para novelas de época. É verdade. Para montar os estúdios lá. E o seu irmão, não é? Que era o dono dessa empresa, sim, ele então quis um programa na TV Rio. Foi. Com a filha. Eu me lembro disso. E até ficou legal o programa, ficou bacana. Roseli, ela era muito novinha ainda, adolescente. Chegou inclusive às paradas de sucesso naquela época. Mas depois houve umas coisas aí que acabou a mãe dela atropelando a carreira dela e ela desistiu. Pois é, mas... Casou e desistiu, enfim. Mas foi uma época boa, porque possibilitou que eu conhecesse você. Recíproca é verdade. Sem seu irmão. É verdade, não é? Verdade. Eu era o gerente comercial grandes lá da papos da grandes, TV. e grandes jornadas. Na TV, em rádio também. Pois é, no rádio também, tudo isso. Foi muito bom esse contato nosso. E o tempo que nós passamos juntos. Dali para cá, nós não nos separamos mais. Nunca. Depois, para o programa Reencontro, eu te levei como consultor jurídico. Verdade. Na área jurídica, para dar informações importantes para a comunidade, para o Brasil todo, através da TV Brasil. E nasceu essa amizade entre nós. Depois eu fui para a rádio também. E no rádio também nós... Foi para a TV... Rádio Record, Rádio Contemporânea. Foi também para a TV... Eu esqueci TV o nome. Educativa? É educativa, exatamente. Sim, que é a TV Brasil. É verdade, que hoje é a TV Brasil. Exatamente. Passou a ser TV Brasil. É verdade. Bom, foram jornadas muito boas. E hoje nós estamos vivendo essa onda evangélica no Brasil com igrejas em tudo quanto é lugar. Estava falando um dia desse, um amigo que tem lugares aqui no Rio de Janeiro que tem mais igrejas do que botequim. Antigamente era o contrário. Verdade. Tinha mais botequim, né? Tinha mais manguaça do que pessoas que louvam a Deus. É verdade. E hoje também tem muita farmácia. O povo anda doente. Também anda muito doente. Infelizmente. Mas a comparação minha aqui é o seguinte, que tem muita igreja, templos, né? Templos. Igreja é uma coisa, templo é outra coisa. Templos em tudo quanto é lugar. E templos feitos de qualquer maneira. Alguns não são construídos, bem construídos, são mal construídos. E exatamente, eu falei assim, vou levar o Carrasqueira para nos dar uma assessoria, quer dizer, é de graça. Você que está nos assistindo hoje, é de graça e vai continuar assistindo, porque vou trazê-lo outras vezes,
porque o assunto é importante. Qualquer organização religiosa, independentemente de ser evangélica, precisa ter uma ordem jurídica naquilo que tem. Flávio, é isso e vou mais além. O nosso objetivo aqui é esclarecer o público evangélico e não evangélico de questões cíveis e tributárias que, infelizmente, em razão das atividades desses pastores, eles não têm condições de conhecerem a fundo, e isso representa ganho patrimonial deles. Não tenha dúvida. E não é pequeno. E não é pequeno, como nós iremos detalhar no decorrer da nossa entrevista. Não se lutam disso, não. Certo, olha só. Quando eu morei nos Estados Unidos, cheguei lá em menos de 3 meses, me convidaram para pastorear uma igreja de brasileiros. Bom, já era pastor, eu não tinha o green card ainda, então eu me senti um pouco assim desanimado, porque eu não queria fazer algo que não fosse correto. Eu precisava estar legalizado nos Estados Unidos. Sem dúvida, lá a coisa é rigorosa, muito pastorear rigorosa. lá, que pastor lá é uma pessoa muito reconhecida, muito importante. Para você ter uma ideia, eu recebi, logo depois que eu me entrosei direitinho lá, consegui uma igreja que me deu um certificado para fazer casamento. Quer dizer, eu podia fazer casamento nos Estados Unidos. Coisa fantástica. Eu tenho o certificado até hoje, já até publiquei aqui no livro, seu livro, no meu livro aqui, Evangelho no Brasil. É verdade, está quando eu falo da minha história, eu verdade. publiquei a foto aqui do certificado que nos dão, que o governo americano, né, privilegia pastores para serem como se fosse juiz de paz. Verdade. Para casar as pessoas. Mas é verdade. Bom, meses depois, então, eu entrei em contato com a Convenção Batista da Flórida e com a Associação Batista de Palm Beach, que era o condado onde eu estava localizado, e eu comecei o meu processo de legalização. Uma igreja, que também conta aqui no livro a história, que era pastoreada na época por um grande amigo meu que foi missionário aqui no Brasil, o nome dele Perry Ellis. Tinha 2 metros e poucos de altura. Pequenininho. Bem pequenininho, cantava muito. Muito. Uma pessoa extraordinária, muito meu amigo. Então, o processo foi iniciado do Green Card. Bom, aí falei para a congregação, eu vou pastorear vocês. Eram umas 13 pessoas, mais ou menos, 12, 13 pessoas, com algumas crianças. Menos de 20 pessoas. Olha só, a igreja. Mas, ao longo do tempo que eu estive com eles, na cidade onde eles estavam radicados, que era a cidade de Boynton Beach, eu morava em Boca Raton. E lá em Boca Raton tinha muito mais brasileiro que Boynton Beach. Sim, sim. Então eu falei, bom, vou me reunir em Boca Raton, vou arranjar um templo lá, de uma igreja normal lá. Eu fui procurar uma igreja batista para usar o templo. Então, por que eu estou introduzindo esse nosso assunto aqui dessa forma? Quando eu acertei com o pastor da igreja batista de Boca Raton, que é a Boca Glades Baptist Church, pastor Truman Ehring, que eu falo dele no meu livro também, ele falou assim, olha, dias depois ele disse, olha, a Assembleia votou que vocês possam usar o templo, agora vocês têm algumas coisas que precisam ser feitas. Vocês têm que fazer um seguro. Aí eu, seguro? Mas por que eu tenho que fazer seguro? Aí ele explicou toda a história. Aqui na América, pastor Flávio, para estar uma igreja dentro da lei, ela tem que ter um seguro. Porque uma vozinha lá cai lá, quebra a perna, né? Você escorrega lá, quebra a costela, uma criança quebra um dedo, um braço, vocês têm que ter seguro. Pega fogo, e como é que fica? Os móveis da igreja? Um ladrão entra e rouba o equipamento eletrônico. Então, nós fizemos o seguro. Então, esse é o primeiro assunto, Fernando Carrasqueira. As igrejas brasileiras, na sua maioria, elas não possuem seguro aqui no Brasil. Flávio, antes de responder a sua pergunta, eu queria lhe dizer o seguinte.
Nos Estados Unidos, praticamente tudo tem seguro. Depois eu lhe conto uma história no final da nossa gravação, nos bastidores, quando nós saímos. Tá bom. Porque é uma coisa interessantíssima. No Brasil, os templos das igrejas, sejam elas evangélicas ou cristãs, não fazem seguro. Só que o seguro é uma coisa fundamental para todas as pessoas, especialmente para as pessoas mais idosas, eu diria de meia idade em diante. Se caírem, se sofrerem um assalto, se forem agredidas, espero que nunca, mas do jeito desse mundo violento em que nós vivemos, com tanta incompreensão e intolerância, tudo pode acontecer. E o que é que significa dizer? Que na hora que qualquer pessoa que frequenta o templo ou a igreja ajuizar uma ação contra esse templo ou contra a igreja, inegavelmente vai receber uma indenização. E não é pequena, muitas das vezes, dependendo do estado gravoso clínico em que ocorrer o acidente, ou a lesão, ou o assalto. As pessoas não atentam para isso. Às vezes até um seguro relativamente módico, mas que cobre todos os frequentadores da igreja e que todas as seguradoras concedem. Tem inclusive um tipo de seguro especializado para isso. É uma coisa que... E veja, isso pode ser pago inclusive ou ajudado a ser pago pelos próprios frequentadores, porque é em benefício da coletividade. É verdade. É em benefício da coletividade. Alguns pastores, ou a grande maioria, eu diria até, que infelizmente não atentam para esse detalhe. E hoje não precisa necessariamente que a pessoa tenha ou não tenha culpa, objetiva ou subjetiva. O Superior Tribunal de Justiça já disse, já consagrou a jurisprudência de que, independente de culpa qualquer seja do recinto de uma pessoa física ou jurídica, é responsabilidade direta pelo reparo do dano causado, seja em nível emocional, seja físico, quer dizer, vale dizer, dano moral e dano material. Quer dizer, isso significa dizer o seguinte: se a pessoa se acidentou, ela poderá ou não ser internada, vai ter que pagar toda a internação, todos os medicamentos, todo o estado paralisado. Porque há o seguinte também, é que se a pessoa tiver uma atividade profissional e ela estiver impedida por causa do acidente, obrigatoriamente tem um outro complemento de direito material envolvido, que é o que ela deixou de receber. Então você imagina, olha, presta atenção no que nós estamos conversando aqui, é coisa muito séria. Pastores, dirigentes de igrejas, né? É muito importante isso. Você, ou de organizações religiosas, não importa qual seja a sua crença, se é um grupo de pessoas que se reúne, não é, como religião, num local, precisa de um seguro. É necessário. E eu quero aproveitar para dizer que o doutor Fernando Carrasqueira, ele não tem nenhuma seguradora, não. Tá? Não é dono de nenhuma seguradora. Nada. Ele está trazendo informações para você, porque essas informações são importantes. Um dia desses, eu estava numa reunião de pastores, e os pastores estavam numa roda lá conversando, na hora do cafezinho lá, e um estava reclamando de que essa semana entraram lá na igreja, quer dizer, no templo, e levaram todo o nosso equipamento eletrônico. E às vezes até recursos financeiros. Aí eu perguntei a ele, vocês tinham seguro? Eu disse, pastor, não vamos fazer seguro. O pastor falou, não, vamos fazer seguro para quê? Para isso aí. É rigorosamente certo o que você está dizendo, porque esse seguro, ele cobre não só danos financeiros, danos materiais, danos físicos, tá certo? Há pessoas que lá frequentam, e as que não frequentam, eventualmente aconteceu um caso desses. A partir do momento que ele vai uma vez, já passa a se frequentar. E então tem a conotação perante a lei de frequentador. Então, Flávio, você falou uma coisa certíssima, quer dizer, infelizmente nós brasileiros
não estimamos e não cultivamos a cultura do seguro. Mas não é só do seguro, não. Uhum. Também tem outras questões, muitas coisas, mas de seguro. A pessoa só faz seguro quando tem um problema. Eu tenho seguro de casa, 2 seguros de casa, eu tenho seguro de carro, eu tenho seguro da Carrasqueira Araújo Advogados Associados, eu tenho seguro de empregados, enfim, eu me acautelo. É um empregado que pode ter um acidente na rua, indo para casa ouvindo, ou indo a um banco, enfim, alguma coisa nesse sentido. É um problema de incêndio, perda patrimonial. Quer dizer, as pessoas só quando apertam... Eu tive aconteceu um caso comigo uma vez. Eu estava no início da minha carreira, me permita contar isso. Por favor. Para eu ter mudado. São experiências. Exatamente. No início da minha carreira, eu tinha comprado uma sala, aliás, um grupo de salas, no centro do Rio de Janeiro, e era pessoa física, eu não tinha sociedade de advogados ainda, quer dizer, eu tinha um outro colega que trabalhava comigo, era uma coisa pequena, trabalhava como autônomo. E um dia, e eu não tinha seguro, um dia, o meu ar-condicionado pegou fogo. Foi para a cortina, bom, moral da história, acabou com todo. Ainda bem que os meus arquivos foram conservados, a maior parte deles, e parte de clientes, etc. Mas fax, telefones, estante, computador, exatamente, e já foi tudo para o espaço. Quando eu estava indo para casa, a minha mulher me ligou dizendo que o escritório está tomando fogo, pegando fogo. Imediatamente voltei. Quando cheguei na avenida, evidentemente não pude entrar. Eu deixei o carro lá num canto qualquer, que nem me lembro mais. Fui a pé e cheguei lá. Subi 17 andares a pé. Estava tudo interditado com o corpo de bombeiros Magiros apagando incêndio. E eu desabei, não aguentei. Moral da história. Fui acionado por uma pessoa que na outra calçada subsequente, a do prédio, foi atingida por uns vidros que caíram da minha janela. Quer dizer, foi um caso fortuito, é verdade, mas foi o que? Uma responsabilidade objetiva e subjetiva que se casaram. Subjetiva da parte que queria a indenização e, evidentemente, é objetivo porque ficou comprovado através de perícia que esse vidro caiu do meu andar e exatamente da minha janela. Então eu respondi, paguei, indenizei, não tem problema. No dia seguinte, fui fazer o seguro total. Por quê? É o negócio. A gente aprende levando na cabeça. Exatamente. Então eu alerto a todas as pessoas de bem que façam isso, tomem cuidado. Isso não é um valor exagerado. E como eu já orientei aos nossos queridos pastores, a necessidade dos frequentadores contribuírem para esse seguro, para que, ao transmitir a eles essa situação, eles vão ficar aplaudindo, porque é uma maneira carinhosa, inclusive, de protegê-los. Exatamente. Isso é de sumíssima importância. Então, olha só. Você está ouvindo, né? Está assistindo a Onda Evangélica, né? Esse podcast é para abençoar as pessoas, as igrejas, as organizações religiosas, seja ela de qualquer credo que for, nós estamos aqui para que você receba esse alerta e se ainda não tem um seguro, que não é caro, gente, é barato, não tem problema nenhum. Nós já colocamos na abertura desse podcast o endereço do Dr. Carrasqueira, né, do escritório dele. No final vamos colocar de novo. Mas se você quiser fazer contato com ele, mande para minhas redes, certo? Para minhas redes sociais, qualquer informação que você desejar, aqui mesmo. Né, você faz o seu comentário aqui no YouTube, ou onde você está vendo, que plataforma que seja que você esteja vendo, manda a informação, porque eu vou checar e te ajudo a ter todas as informações sobre isso, como fazer esse tipo de seguro. Esse é um seguro que não é caro, mas que é imprescindível que uma igreja, uma organização religiosa realmente inteligente, olha só,
eu estou falando de inteligente, porque tem muita gente que diz que é inteligente e tudo, mas nessa parte aí, como você. É aquela cultura. Você deixou para fazer depois. É inteligente. Exatamente. Mas depois que levou na porque cabeça, nós não cultivamos a cultura. Desde então, todos os meus bens estão todos segurados, porque eu apanhei. Então, veja bem, é um seguro que cobre contra incêndio, contra furto, contra dano patrimonial, contra terceiros do modo geral. Então, veja bem, ocorre isso, uma apólice envolvendo isso tudo, e que pode ser paga 3, 4 prestações, 4, 5 prestações, 6 prestações, e que pode ser pago com a colaboração de todos os frequentadores do templo, da igreja e tudo mais. E que eles vão se sentir felizes porque sabem que estão protegidos. Todo ano tem que pagar. Porque, olha, eu me lembro agora, lá na igreja americana, todo mês de janeiro o tesoureiro me procurava para saber: o senhor já tem o comprovante do pagamento do seguro? Eu preciso de uma cópia. Porque a nossa igreja era independente, embora esteja reunida num outro templo, numa outra igreja, com outra razão social. Era para poder funcionar. Exatamente. E só pode funcionar com seguro. E depois, se acontecesse alguma coisa, eles não queriam tomar nenhuma responsabilidade. Não tenha dúvida. E não tenha dúvida. Aqui ainda não se criou uma lei. Bom, as pessoas... lá é obrigatório. Tá, lá é obrigatório. Aqui não é obrigatório. E lá é democracia, aqui também é. De obrigar todas as pessoas que têm qualquer atividade, seja bar, restaurante, padaria, confeitaria. Bom, os supermercados, a grande maioria já tem. E não é pequeno, o que tem que ter. Aí fica... Mas fazer coisa obrigada é meio chata. Porque, sabe por quê? Porque o seguro aí fica mais caro. Porque há uma imputação legal obrigatória de fazer. Isso, é verdade. E ao passo que fazendo da forma hoje, a pessoa espontaneamente, fica mais barato. A grande verdade é essa. Ô Flávio, você não pediu para me apresentar, mas eu gostaria de anunciar para quem ainda não me conhece. Não, mais apresentação, pode falar. O meu nome é Fernando Carrasqueira, todo mundo me conhece como Carrasqueira, inclusive você me trata desse jeito carinhosamente, eu fico muito feliz com isso. Eu tenho mais de 40 anos de militância, atuação portentosa no Brasil e no exterior como advogado. Eu me pós-graduei em Direito Tributário, Direito Público, Direito Administrativo, Direito Trabalhista, Processo do Trabalho. Eu acho que só, né? Também chega, né? Acho que tem negócio de INSS também, não tem não? Eu fiz muito INSS, mas deixei de fazer. Tá bom. Até porque houve reforma. Eu deixei de fazer mesmo, até porque não tinha tempo para tanta coisa. Certo. Precatório? Precatório, sim, porque eu advogo muito contra a União, certo, Estado e município. E você sabe que a União paga mais ou menos em dia, quase sempre em dia. Mas o Estado e o município não. Aliás, o Estado é pior do que o município. E, portanto, eu deixei um pouco o lado do Estado. Eu tinha muitas ações de revisão, de vencimentos, de proventos, de servidores públicos estaduais. Hoje, que é direito público, na verdade. Hoje tenho ainda uma porção grande na área federal, de servidores ativos e inativos. Mas, enfim, e sou apaixonado pelo direito tributário, porque o direito tributário é um direito complexo e exige que você tenha um autoconhecimento de direito constitucional, direito administrativo, direito fiscal e tributário propriamente dito, em toda a legislação infraconstitucional que rege todas as atividades de matéria de direito tributário, de ICMS, Imposto de Renda, IPTU, IPI, bom, IPTU é municipal, desculpa, federal é Imposto Predial e Industrial, estadual ICMS, federal Imposto de Renda, municipal ISS, IPTU, evidentemente também. Enfim, em todas as latitudes e competências tributárias nós atuamos. Por esta parte, as pessoas têm gostado bastante, né? Olha só, eu não gosto de fazer elogio. Você
tem alguma coisa em comum comigo, primeiro, porque eu sou neto de português. Você é filho de português. Exatamente. Mas naturalizado brasileiro. E outra coisa que nós temos em comum, que nós somos um contra o outro. Você é flamenguista, eu sou vascaíno. Pois é. Isso é bom. E a gente brinca, de forma muito respeitosa. Aliás, o pessoal fala, mas português sendo flamenguista. Eu tenho dupla nacionalidade. Eu sou português e brasileiro. Pois é, eu sei. Tem duplo passaporte, dupla carteira de identidade, dupla de inscrição aqui do CPF em Portugal, do NIF. Enfim, Flávio, eu tenho rodado esse mundo que você não imagina. Imagino. A trabalho na Europa, Estados Unidos, África, conferências, seminários. Enfim, é isso. Ok, mas esse primeiro assunto que nós falamos aqui sobre o seguro é muito importante, estamos alertando a você, mas nós temos outros assuntos aqui dentro da área, não é, jurídica, que as igrejas precisam saber. Algumas já sabem. Algumas organizações, associações de igrejas, as igrejas mais organizadas, porque no meu livro, Fernando, não sei se você viu, eu falo das principais igrejas, as igrejas históricas, né? As igrejas que chegaram aqui com uma marca vindo lá da Europa, dos Estados Unidos, né? E mais organizadas. Sim. Aí depois explodiram umas ondas pentecostais aqui, surgiu um monte de igreja, surgiu muita igreja, muito nome de igreja, mas o evangelho é assim mesmo. Nos tempos de Jesus, teve uma hora lá que o povo, né, de uma cidade teve que dizer, esse pessoal que tem alvoroçado o mundo chegaram até nós. Quer dizer, os evangélicos estão incluídos os católicos, né, os cristãos, alvoroçaram o mundo, chegaram aqui e a coisa desenvolveu tremendamente. Então, nessas associações de igrejas ou de pastores, porque nem é mais de igreja, é mais de pastor. As igrejas têm aquelas suas nuances, tem quem é a favor, quem é contra e tal, mas o pastor não, o pastor pode decidir por si só. Pode ter esse poder. Então, nos últimos tempos no Brasil, surgiram muitas associações de pastores. Tem associação de tudo quanto é tipo. Você não imagina. Eu tenho, nesses últimos meses, eu tenho visitado reuniões de várias associações de pastores de várias denominações. E essas associações não têm um departamento jurídico? Deixa eu te falar como é que é o esquema, como é que funciona. Algumas são até organizadas. Eu tive recentemente, onde eu vi lá os pastores conversando e disse, olha, aliás, ele deu a notícia, olha, irmãos, o nosso CNPJ já foi tirado, nossa organização já está registrada. Eu achei interessante aquilo, porque eu vi que aquela associação é uma associação inteligente, quer dizer, quem está na frente, a diretoria, procurou fazer as coisas debaixo da lei. Tem muita coisa que a lei brasileira faculta, né, às igrejas. Então, tem aqui, você preparou aqui, eu acho que nós vamos ter que fazer umas 10 episódios para falar sobre tudo isso aqui. Mas vamos começar. Vamos lá. Por exemplo, a questão de IPTU dos templos e igrejas. Templos que eu falo de qualquer crença religiosa. Exatamente. Igrejas evangélicas. Como é que está isso hoje? Vamos lá. Vamos por partes. Você desculpe se eu me delongar um pouco, porque isso é uma paixão. Tem problema. Se tiver muito, eu corto você. Não, exatamente. De acordo com a Constituição Federal, artigo 150, inciso 3º e 6º, acumulado com o artigo 155 e 156, todos os templos e igrejas têm o IPTU, que é um tributo municipal. Isso. Não incide não incide sobre o patrimônio e a renda. Sobre a renda eu tenho um outro capítulo, mas eu vou explicar. Tá? Não confundir não incidência com isenção.
Certo. A não incidência, porque a Constituição assim determinou. Só que o Supremo Tribunal Federal, e na mesma direção e entendimento, seguiu o Superior Tribunal de Justiça, que isso nada mais é do que uma isenção tributária referente ao IPTU e ao patrimônio e renda. Quer dizer, patrimônio é IPTU. E a renda é um outro capítulo que eu daqui a pouco vou explicar melhor. O Código Tributário do município do Rio de Janeiro, porque, aliás, todos os códigos tributários de todos os municípios do Rio de Janeiro abordam também essa questão. Não há incidência de IPTU sobre patrimônio e renda. O Código Municipal... Vou dar um exemplo. O Código Municipal do Rio de Janeiro, artigo 3º e 2º fala sobre isso de forma muito tranquila. Então, isso corresponde a uma isenção fiscal. Com relação à renda, há algumas restrições. A renda é toda aquela renda auferida que seja comprovadamente investida para potencializar as atividades das igrejas e templos. Então, vou dar um exemplo. São as arrecadações que eles fazem, as contribuições dos seus... dízimos e ofertas. Exatamente, tá certo? Que são aplicadas rigorosamente, e isso é público e notório, aplicadas no engrandecimento e na multiplicação, inclusive, de templos e igrejas, não é? Inclusive, e aí é importante frisar, a isenção de renda para locação de imóveis próprios da instituição. Mas o alto lá, desde que comprovadamente sejam investidos nas atividades preponderantes dos templos e igrejas. Então vamos lá Eu vou terminar, depois você faz as perguntas que quiser. Eu tenho uma pergunta já para esclarecer aí. Ainda que esse imóvel seja alugado, por exemplo, por um templo, a um terceiro, por exemplo, hipoteticamente falando, eu tenho um imóvel que eu alugo para uma igreja X. Eu não posso, se a igreja me provar que esse imóvel aluguel, que ela está pagando isso, está deixando de ter outras atividades, eu não posso reter o imposto de renda na fonte sobre aquela locação, mesmo sendo de um terceiro. Bom, então, acho que resumidamente é isso. Acho que eu fui claro, se não for, por favor, me aperte. Sim, tranquilo, olha só. Uma igreja, Sim. Tá? Uma organização, uma igreja, um templo de macumba, um centro espírita, compra uma propriedade na Serra de Petrópolis para ser um local de lazer. Ok? Sim. Comprou, tá? Aquele local lá, que aquela igreja comprou, não é o templo, é um local para lazer. Sim. Ele está inserido nesse contexto de liberação de IPTU? Eu entendo que sim, mas alto lá tem que entrar com uma ação declaratória dizendo que aquele templo tem por objetivo proteger os seus filiados, tá certo? Para te proporcionar de bem-estar, para que eles possam ter uma vida mais digna e mais... Chama-se isso a dignidade da pessoa humana. Então, isso tem uma legislação para isso. Tem, a própria Constituição aborda sobre esse assunto. Mas, veja, neste caso, tem municípios que são mais severos, menos tolerantes. Poderão querer arrecadar o IPTU sobre esse bem, porque é em outra localidade. Ele pode interpretar, não, isso pode servir como um hotel, pode servir como... Assim, mas nesse outro assunto que eu vou dizer. Vou falar também. Olha só, pastorada, presta atenção aí, você que está na diretoria de igreja ou de associações de igreja. Preste atenção, para andar dentro da lei. Porque, olha só, foi Jesus que falou isso. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas, você sabe quem eram os escribas? Leia para você saber. Dá um Google aí que você vai ficar sabendo. Não vou explicar aqui, não.
E fariseus, você sabe também quem eram os fariseus? Preste atenção. Dá um Google também aí, procura saber quem eram os fariseus nos tempos de Cristo. Ok. Então Jesus falou isso. Jesus é o nosso chefe maior. Sim. Não é? Ele é o chefe maior. Com certeza. Então, se ele é o nosso chefe maior, ele disse que a nossa justiça tem que exceder a de escribas e fariseus. Muita gente está comprando, muita igreja está comprando propriedades aí, estão transformando em hotel, estão cobrando. Isso é muito importante. Sim, Se for só para a membresia da igreja, tranquilo. Exatamente, mas veja bem, mesmo assim isso não é tranquilo. Há algumas divergências. O que eu sugiro é que essa igreja, esse templo, que comprou essa propriedade para lazer, para descanso dos seus pastores e de alguns frequentadores, vamos dizer assim, do alto clero daquela igreja, certo. Tá certo? E frequentadores também, devem entrar com um procedimento administrativo, um requerimento, junto à prefeitura da localidade, comprovando a propriedade, evidentemente, através da escritura e o seu registro imobiliário, com os seus estatutos ou contrato social que seja, tá certo? Com o CNPJ, se tiver, que deve ter, evidentemente, juntando tudo isso e fazendo um requerimento bem fundamentado. Se o município negar, aí sim, aí eu entendo que deverá se entrar com uma ação declaratória para que seja declarado o direito à isenção desse tributo municipal no município onde está localizado o bem, onde ele foi adquirido. Doutor Fernando, veja bem, nós estamos chegando no final desse papo nosso, que o tempo passa rápido, né? Já? Já está chegando lá nos 40 minutos. Mas olha só, nós temos muitos outros assuntos. Temos. Que no próximo episódio, nós vamos conversar sobre isso também, porque tem coisas aqui, por exemplo, vendas dentro de templos, não é? Tem igreja aí que está fazendo isso. Não pode. Eu sei que não pode, a lei não permite isso. Mas não podemos fazer da igreja um local de comércio. E de comércio clandestino. Eu estou falando de coisa assim, bem, quer dizer, bem declarada. Aí transforma. Põe uma cantina onde as irmãs fazem lá os seus bolinhos, seus salgadinhos e tal. Não é nada disso. Mas tem algumas igrejas aí, com alguns pastores gulosos aí, que fazem isso, que não pode. E é isso que tem atrapalhado grandemente a comunidade evangélica no Brasil. A onda evangélica é enorme. Muitos surfistas entraram nessa onda e estão surfando ali tal e cá. De vez em quando vem uma onda maior, tenta dar um chapéu neles e tal. Mas o fato é o seguinte, que estão contrariando leis e nós não podemos, como evangélicos, como cristãos, fazermos coisas erradas. Não é? Não, eu tenho uma sugestão. Sim. Eu tenho uma sugestão. Evidentemente que eu tenho que estudar isso mais a fundo. A sugestão seria se constituir uma microempresa com o endereço da própria igreja num local lateral, vamos dizer assim, Sim. da igreja se estabelece, cujo contrato social dizia que reverteria em favor do templo tal, da igreja tal, a renda oferida com a venda com o objetivo justamente de financiar e potencializar as atividades do próprio templo, da própria igreja. Ótimo, como pequenas livrarias. Exatamente. Assim. Eu iria estudar isso com muito carinho. Alguém que tiver alguma dúvida, manda, ou escreve, ou entra em contato com você, Flávio. Não, nós vamos colocar aqui, já colocamos na abertura, e vamos colocar agora no final também, o seu endereço, o seu telefone lá do seu escritório. Eu gostaria... Você pode fazer também para mim, diretamente, que eu passo para ele. Verdade. Sua informação. Não estamos cobrando nada. Nada. É uma ajuda que nós estamos fazendo, não é? Uma assessoria
para ajudar esses pastores. Eu fui pastorear uma igreja aqui, logo quando eu voltei dos Estados Unidos, e quando cheguei lá, essa igreja estava pagando IPTU. Eu disse, não pode. Por quê? Porque é lei. Evidentemente. Ah, mas tem o outro terreno lá. O outro terreno lá eu não sei. O daqui, o outro terreno eu vou ver. Eu vou ver o outro terreno, mas esse daqui... Qualquer terreno, que faça parte da mesma entidade templária, vamos dizer assim, do templo ou da igreja, exato, destinada àquele objetivo, tá certo? Ele está isento do imposto municipal, porque a própria Constituição diz que não incide sobre patrimônio e renda. E vamos falar também de energia elétrica, algumas coisas interessantes. Vamos. Hoje a energia elétrica está muito cara e a igreja gasta muito. Né? Tem reuniões quase que todo dia. Nós vamos falar sobre isso. Está aí no seu arrazoado aí. Não, eu fiz aqui um negocinho rapidinho, os temas que nós vamos abordar. Porque, veja bem, o imposto de renda dos termos já falamos, tem justamente a energia elétrica, e tem o problema do ICMS, o PIS e COFINS. Também. São coisas importantíssimas. Bom, vamos deixar para uma outra oportunidade para entrar. Eu quero chamar a atenção, porque eu sei que tem aqueles juristas ou aqueles donos da verdade, vão dizer, mas pastor, a igreja, o Estado é laico. É uma cláusula pétrea da Constituição, não pode... Tudo bem. O Estado é laico, mas o povo não é laico. Quer dizer, quem faz a igreja é o povo. E o povo não é laico. O povo pode ser espírita, católico... Sem dúvida. Evangélico. Sem dúvida. Quer dizer, não é. Então, tem as leis, foram votadas legalmente pelo Congresso Nacional... Um presidente foi lá e assinou, então está em vigor, vamos usufruir da lei, não é isso? É isso. Ô, Flávio, eu queria alertar os nossos ouvintes que na próxima oportunidade nós vamos falar sobre temas importantes sobre ICMS. Como reduzir esse imposto. Isso é público e notório que nós vivemos num país com a maior carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Não preciso dizer por quê, porque isso demoraria aqui 2 horas para explicar tim por tim, porque chegamos a esse ponto. Mas os tributaristas, entre os quais eu me incluo, depois de algumas décadas de luta até o Supremo Tribunal Federal, conseguimos constituir temas consagrados na jurisprudência de redução de ICMS. E atenção, hein? Tem, inclusive, não foi por outra razão, que o senhor presidente atual ainda, no seu mandato, isentou o ICMS sobre combustíveis. Isso é de altíssima relevância, porque com a energia elétrica e outras coisas mais, ocorreu o que se chama essencialidade do produto, garantido pela Constituição Federal. Então, estamos fazendo uma reforma tributária, ainda que lentamente, ou melhor, se fez, antes mesmo do nosso presidente, que vai assumir dia 1º, se comprometer a fazer uma reforma tributária, que tomara que venha e que venha bem feita, ou que venha... Bom, nunca existe uma reforma tributária que satisfaça gregos e troianos, mas que venha uma reforma tributária razoável, maiormente no ICMS. Não é por outra razão que os estados todos... Flávio, para você ter uma ideia, tinha estado da federação, a maioria, que cobrava até 35% de ICMS sobre energia elétrica e sobre combustíveis. Isso é terrível. Isso é inaceitável. Coitado do pobrinho que não pode comprar um gás, comprar... É isso, e gás também. Quando eu digo combustível, é gás, é lubrificante, é petróleo, os derivados todos dessa área. Doutor Fernando Carrasqueira, olha, eu quero agradecer esse papo nosso hoje aqui na Onda Evangélica, foi muito interessante. Foi um papo gostoso. Fernando Carrasqueira é católico, fervoroso, ele com a família... Eu acho que eu sou mais evangélico hoje do que católico. Deve ser a convivência. A convivência, exatamente.
Eu agradeço isso. Tem convido passa muito. de vez em quando algumas coisas, né? Mas boas. Boas, claro. Então, ele vai voltar para conversar conosco em mais um episódio à frente e vamos conversar mais sobre isso. E olha, você tem dúvidas? Como é que vai a sua igreja no campo jurídico, né, com as leis do país? Será que você trata a sua igreja como a noiva de Cristo mesmo? Ou você anda fazendo falcatrua aí na sua igreja, né? Escondendo, bota para cá, bota para lá? Não pode. Não pode. Você tem que andar de acordo com a lei. Então, se a lei te faculta algumas coisas para a igreja que você dirige, corre atrás, busca, se precisar de auxílio, doutor Fernando Carrasqueira. Eles só beneficiam. E veja bem, e essa questão tributária, de seguro, só beneficia a instituição. É verdade. Veja bem, às vezes a pessoa não faz por mal. Está fazendo, está deixando de fazer, às vezes por não conhecer. Mas olha, Fernando, posso falar de Pode, Fernando? claro, olha pode. Para encerrar aqui. Tem muito pastor que não fez seminário. E eu não gosto disso. Sabe por quê? Porque são vocês que não fizeram seminário, que não estudaram numa faculdade teológica, não tiveram disciplinas como administração eclesiástica, que eu tive durante 1 ano. Aprendi leis do país. Para quando eu estivesse à frente de uma igreja, eu soubesse dirigir a igreja como devia ser dentro das leis. Dentro da legitimidade e legalidade. Meu amigo, meu pastor querido, não fica com raiva de mim, não. Mas eu posso falar porque eu já tenho 78 anos de idade, então eu posso falar o que eu quiser, tá? Mas eu estou falando no direito. Você precisa se informar, precisa procurar realmente. Se você não fez o seu seminário, não estudou essas leis, ou não teve essas disciplinas, então procure se informar. Hoje nós temos o Google aí, dá um Google aí, você vai aprender um monte de coisa, tem livro pra caramba, você vai ficar por dentro. Muito obrigado, doutor Fernando Carrasqueira. Querido, voltamos, é um prazer, né? Voltamos no próximo episódio. Um abraço para você. Esta é a Onda Evangélica.